minutos, a gente vai chamar o Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, porque o criador da lei Magnitsky criticou a aplicação dela ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eliseu Caetano, bem-vindo, meu amigo, boa tarde, sorrisão aí, em tempo real com a gente. Por que o próprio criador, então, ele acabou fazendo tantas críticas à aplicação da lei dessa forma? Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real. Sorrisão tem motivo, hein? Primeiro, Happy Friday, como a gente diz por aqui, boa sexta-feira para todo mundo. Segundo, porque é seu aniversário, então muitas felicidades, meus parabéns virtual, viu? Já tô aí com vocês pra gente comer um bolinho e cantar um parabéns pessoalmente. Mas aqui nos Estados Unidos essa notícia é uma das principais do dia, se não a principal. É claro que o assunto Brasil, Estados Unidos, STF, sanções, tarifaço, todo esses ingredientes juntos estão colocando o Brasil em voga aqui no exterior. E por que eu falo aqui no exterior, Márcia? Porque não são apenas matérias sendo repercutidas na mídia norte-americana, mas no mundo inteiro de maneira geral. E um dos criadores da lei Magnitsky, ele que é um empresário britânico, um dos maiores entusiastas, considerado por muitos como o ativista da lei Magnitsky, o Bill Bauder. O nome dele é William Bauder, mas todo mundo conhece ele como Bill Bauder. Ele classificou como, abre aspas, deturpação total, fecha aspas, o uso da legislação por parte dos Estados Unidos para sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. A crítica foi feita durante uma entrevista à rede de TV britânica BBC e ele afirmou que a norma nunca foi pensada para ser aplicada contra autoridades de democracias constitucionais. Segundo Bauder, a legislação que leva o nome do advogado russo Sergei Magnitsky, morto em uma prisão de Moscou em 2009, após denunciar a corrupção no governo Putin, foi criada para responsabilizar indivíduos envolvidos em graves violações de direitos humanos e também de corrupção sistemática em regimes autoritários. A intenção, segundo ele, nunca foi mirar em juízes de países aliados ou em instituições democráticas. O governo Trump, como a gente tem acompanhado ao longo das últimas horas, impôs sanções seríssimas contra Alexandre de Moraes, acusando o magistrado de liderar ações que minaram a liberdade de expressão, prenderam opositores políticos sem o devido processo legal e censuraram plataformas digitais no Brasil. As medidas incluem aí o congelamento de bens, a proibição de entrada nos Estados Unidos, o bloqueio de transações com instituições financeiras americanas e, claro, como não poderia deixar de ser, Márcia e Bruno, essa decisão tem gerado aí uma forte reação também do governo brasileiro, que inclusive chamou a embaixadora para conversar, o embaixador americano também para prestar esclarecimentos. Ainda, segundo Bauder, né, um dos criadores da lei Magnitsky, embora não tenha estudado os detalhes do caso brasileiro, e ele admitiu isso, Márcia, durante essa entrevista, os detalhes preocupam ao autor dessa lei, viu? Ele disse o seguinte, abre aspas, o risco é deslegitimar a própria lei, que já é combatida por regimes autoritários, justamente por sua força simbólica e também prática, afirmou o empresário, que vive sob constante ameaça e é considerado inimigo do Kremlin pela sua atuação internacional. Para quem ainda não conhece direito, Márcia, a lei Magnitsky, ela foi adotada pelos Estados Unidos aqui em 2012 e expandida em 2016, na época do governo, portanto, Barack Obama, né, que ela foi implementada. Hoje, cerca de 470 indivíduos e entidades estão na lista de sanções globais americanas e vem uma versão europeia por aí, já aprovada pela União Europeia em 2020, com parâmetros semelhantes, mas aplicação restrita. Devolvo para você e, mais uma vez, meus parabéns. Feliz aniversário, Márcia. Obrigada, Eliseu. Um beijo para você. Te espero aqui no Brasil. Agora eu vou chamar você para vir junto comigo conversar com a nossa comentarista, a Mônica Rosenberg. Mônica, infelizmente, é muito simbólica essa aplicação da lei Magnitsky, né? Ela abre um precedente para novos abusos de autoridade dos Estados Unidos?
Então, esse é o grande perigo, né, Márcia? A discussão que está acontecendo hoje é justamente quais são os limites de aplicação da Lei Magnitsky, que foi criada lá atrás para defender um pequeno, o advogado Sergei, que estava justamente sendo destruído, foi assassinado, a sua reputação pelo sistema da Rússia. E aí os Estados Unidos, que se consideram o grande defensor da democracia no mundo inteiro, expandiram, inclusive a lei agora se chama Lei Global Magnitsky, importante fazer a distinção que ela se chama Lei Global, mas ela ainda é uma lei unicamente americana. É que aí os Estados Unidos expandiram, em vez de aplicar só na Rússia, aplicam no mundo inteiro e dizem que ela é para defender o honesto contra o grande Estado malvadão autoritário. E realmente, quando você olha os países em que ela é aplicada, Coreia do Norte, Irã, Venezuela, são realmente países autoritários onde não existe respeito aos direitos humanos. Quando ela começa a ser aplicada por uso de Trump para exercer pressão contra um governo por questões econômicas, porque ele está descontente com as posturas do presidente Lula em relação aos BRICS, em relação ao dólar e etc., ele está exatamente usando uma lei que deveria defender o pequeno em interesses próprios que sequer são o interesse dos americanos, porque a briga que ele está comprando com o Brasil, com essas tarifas, prejudica o próprio consumidor americano. Então está certíssimo o criador da lei em dizer que a lei está sendo usada de forma errada, e não é só ele, o próprio Congresso americano, na forma de deputados democratas, senadores já mandaram correspondência para a Casa Branca dizendo que esse uso da lei está errado. Apenas que eles agora não têm tanta força, né? Eles não são maioria lá, a maioria ainda é apoiadora de Donald Trump. Obrigada, Mônica. Já já a gente volta com você.